um pouquinho da sua opinião em relação a alguns temas que eu vou falar aqui sobre os vampiros, dentro dos seus contos, ou dentro da literatura dos vampiros, ou dentro do que você já conhece do assunto. Você acha que é mais verdade, puxa mais para a verdade, ou mais para a lenda, ou coisa que as pessoas aumentam, que criam? Vampiros são imortais? Os vampiros, eles nunca morrem, por serem vampiros. Eles têm essa relação com o ser humano. O vampiro é um ser que tem que vagar à procura do seu alimento, entendeu? Então é muito difícil você ver como um vampiro ele tem um fim. O vampiro não tem um fim. O vampiro sempre vai ter aquela vontade, aquela fome, sempre aumentando, porque é o destino dele, entendeu? Ele tem que se alimentar sempre, ele tem que passar por todas essas eras, ele tem que transformar as pessoas em volta dele de uma maneira que ajudem ele a continuar esse caminho pela eternidade de uma maneira tranquila, sem muita guerra, sem muita caça, para que ele continue traçando esse caminho com mais calma. É assim na lei, né? Vampiros são mortos-vivos e devem sustentar-se com o sangue dos vivos. Então, os vampiros serem mortos-vivos é relativo. Pode ter vampiro de energia que não é um morto-vivo, ou pode ser um vampiro alienígena. Isso depende muito não só do escritor, que aqui no Brasil, não só no Brasil, como no mundo inteiro, cada um tem uma lenda diferente sobre o estilo do vampiro. Então, inclusive agora no SBT também, só para dar uma deixa, tá passando Moonlight. O que você acha do... o policial do Moonlight... É um investigador, é um vampiro modernista. O Moonlight, ele lembra muito Maldição Eterna, que era um seriado que passava na década de 90 aqui no Brasil, né? Então, quando eu vejo um policial vampiro, lembro muito o Nick Knight, que trabalhava no Maldição Eterna, que também tinha esse negócio, esse lema de não, eu quero voltar a ser humano, eu quero ser humano. Então, quer dizer, como eu acho que aqui o Moonlight não passou de um ano de produção, que já acabou, por pouco tempo, está repetindo, não tem mais produção desse filme, mas eu iria falar para o pessoal, olha, vai assistir, tenta pegar o Maldição Eterna na internet, Forever Night, que chama o nome original da série, você vai ver que tem muito a ver com esse Moonlight, tem muito a ver com Highlander também, é o mesmo estilo, né? Então vai gostar mais também, vai gostar mais. E lembrando que o Mickey lá é uma coisa assim de louco, viu? O investigador policial descobre todos os casos, depois tá apaixonado pela Beth, é uma coisa de louco. Né? Qualquer pessoa mordida por um vampiro se transforma em vampiro. Isso depende muito de quem está dirigindo o filme e de quem está escrevendo o livro. Porque não é só morder que vai fazer com que a pessoa se transforme em vampiro. Já na lenda Tolkiana, você teria que esperar quase 3 dias depois da morte daquela pessoa para transformar em vampiro. Para ter aquela transformação de vampiro. E tem gente que é rapidinho, tem gente que mordeu já virou. É assim, virou muito na rápido. mesma hora. O Moonlight é muito rápido. No Entrevista com o Vampiro é 2 minutos. Nossa. Vamos virar vampiro. É muito rápido. É rapidinho. Mas depende realmente de quem é que escreveu sobre aquele vampiro naquele exato momento para saber esse negócio de mordida. Tem gente que já se transforma em vampiro só fazendo transfusão de sangue, já vira vampiro, já tá. E essa história é pescoço ou é o pulso? No Entrevista com o Vampiro era mais o pulso, né? Era mais o pulso. E tem umas lendas aí pelo mundo que tem gente que chupa o dedão, né? O dedão? Nossa. Então depende do vampiro. O vampiro africano. O vampiro africano chupa o dedão. O dedão para virar. É curioso. Vamos lá, tudo isso são assuntos que a gente pegou na internet, temas de revistas, de várias coisas. Vampiros são monstros, espíritos demoníacos incorpóreos em cadáveres. Uau! Comenta aí. Então, aquela história da alma presa no vampiro. Né? O vampiro ele tem um corpo onde a alma dele está presa. E ele transforma todo mundo ao lado dele em vampiros que também ficam com a alma presa. Então você tem que matar o vampiro para libertar a alma dele, para ele poder ir para o céu. É mais assim que surge a lenda. Né? Então, quando você está matando o vampiro, na verdade você está liberando
uma alma para o céu. Então isso incentivava os caçadores a caçar os vampiros, porque para eles não estavam matando, eles estavam libertando. Vampiros odeiam a luz do sol e não podem andar durante o dia. No crepúsculo eles brilham bastante. Eles brilham bastante, né? São quase uma prata. Mas a lenda original mesmo, na verdade, é que eles enfraquecem muito com a luz do sol. A luz do sol não dá o poder. Mas não viram cinza igual o Blade, não, né? Não costumam. No Entrevista com o Vampiro, vira. Eles viram poeira, viram pó. E nos filmes do Christopher Lee também, que é o dos anos 70, que é aquele Drácula mais modernão, da Hammer. Então eles não podiam pegar sol, porque só o raio do sol já fazia queimar todo, então era complicado. Mas esse negócio do sol está ficando meio complicado. As pessoas estão começando a ver que o vampiro ele só não vai estar diretamente ligado ao sol. Boa tardezinha, que tiver um dia nublado, uma tarde beleza, pode ir lá, pode andar, vai no shopping. Vai no shopping, coloca um óculos. Vai comprar o óculos, Faz um protetor solar, né? Igual muito bom. o carinha de Blade. Vampiros só morrem com cruzes, estacas ou balas de prata. Além da bala de prata, como a bala de prata e o lobisomem também estão ligados, né? No Drácula 2000, a bala de prata era justificada por causa das moedas de prata, que o Judas era pago, que o Judas é que era o vampiro no Drácula 2000. E o Judas, naquele filme, né, Drácula 2000. Mas a prata também é utilizada porque era usado antigamente como uma forma de deter todos os demônios. A prata detia todos os demônios. Então, a cruz hoje em dia não se usa tanto, porque a cruz é mais para o lado do cristianismo, catolicismo, não usa tanto. Porque todo mundo tem direito a uma religião diferente, então as vestes são muitas, né? Só para a cruz. A água benta, em algum caso, sim. No caso, não a água benta em si, mas a água em geral, porque a maioria das religiões é água em geral, porque a maioria das religiões usam água para batismo. E isso prejudica muito as energias dos vampiros, sabe? A água é pura, eles têm, toda a humanidade tem uma ideia da água pura. Água pura. Então, quando nasce um bebê, você vai lá, ou quando você está entrando numa religião diferente, você usa água como batismo. Então, é comum, a água não precisa ser benta. Então, isso é prejudicial para o vampiro, entendeu? Então, realmente, são muitas coisas que circulam aí, né? Então, é bacana aí para você ter uma ideia, você